Oi pessoal, tudo bem? Curso para formação do CFL Polícia Militar. Questão de número 10 da organizadora Fundação Getúlio Vargas. Diz assim, nós estamos na termologia. Diz assim, a primeira coisa que o vendedor de churros providencia é o aquecimento dos 4 litros de óleo de fritura que cabe em sua frigideira a partir de 20 graus. Levam-se 12 minutos para que a temperatura do óleo chegue a 200 graus, aquecimento obtido por um único queimador. Boca de fogão de fluxo constante instalado em seu carrinho. Admitindo que 80% do calor proveniente do queimador seja efetivamente utilizado no aquecimento do óleo, pode-se determinar que o fluxo de energia térmica proveniente desse pequeno fogão em quilocalorias é aproximadamente. Então a gente vai para essa conta aí. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte, ó. Está tendo uma variação de temperatura com fornecimento de calor. Então, se tem variação de temperatura e fornecimento de calor, a gente vai usar o nosso Q-macete. Tá aí, Q-macete. Q, a quantidade de calor, M, a massa que é dada, o C é o calor específico e o delta θ ou delta T, a variação de temperatura, Q-macete. Só que a dificuldade inicial é que a gente pode observar é que nós não temos aí, no caso, qual que é a massa. Mas se a gente montar, ele disse que ele tem 4 litros. Ele deu um volume. Então a gente está precisando de uma forma de transformar o volume em massa. Se é para transformar o volume em massa, logicamente a gente vai precisar do que eles chamam de densidade. E se você olhar nos dados, olha lá, está dado, ó, a densidade do óleo que é utilizado na fritura é 0,9 kg por litro. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai ficar 0,9 kg estão para 1 litro. Só que nós não temos 1 litro, nós temos 4 litros. 4 litros estão para X. Isso aqui é uma reta de X. E se a gente multiplicar em cruz, a gente chega à conclusão que isso aqui dá 3,6 kg. Tá aí, ó. Eu já tenho aí a minha massa em quilogramas, que é 3,6 kg. 3,6 kg. E agora o que eu faço? Eu vou lá para o meu Q-macete. Vou para o Q-macete. Que quantidade de calor vai ser a massa. Detalhe, hein? 3,6 kg. O calor específico do óleo está dado em gramas. E aqui está em quilo. Então a gente transforma aquilo em grama. Para transformar aquilo em grama, o que a gente faz? A gente multiplica por 1000. Então 3,6 vezes 1000 vai ser igual a 3.600. Então eu vou ter 3.600 gramas, que vai multiplicar o calor específico, que é 0,5 calorias. 0,5 calorias, que está dividido por grama, vezes graus Celsius. Agora o grau Celsius será a variação de temperatura. É a variação de temperatura. A temperatura inicial do óleo que a gente tinha era de, olha lá, 20 graus. E a final de 200 graus. Então a temperatura variou de 20 até 200. Temperatura final, delta θ. Aqui eu vou colocar 200 graus Celsius menos 20 graus Celsius. Tá aqui, ó, para descobrir a variação de temperatura. Eu estou lá no meu Q-macete, então eu vou fazer essas contas. Eu vou cortar grama, corto com grama. Graus Celsius eu vou cortar com graus Celsius. Aqui vai dar 180. Então essa conta vai ficar Q igual a 3.600 vezes meio vezes 180.
E a única unidade que sobrou aqui para mim foi calorias. Então, se eu fizer essas contas aí, 3.600 vezes meio vezes 180, eu vou chegar à conclusão que isso aí dá 32.400 calorias. Tá aí, 32.400 calorias. Pronto! Já achei o número de calorias que eu tenho aí, ó. 32.400 calorias. Detalhe, só que ele utilizou isso aí em 12 minutos. 12 minutos, ó. Levando-se em conta 12 minutos. E no final do problema, se a gente olhar, ele está pedindo em quilocalorias por hora. Nós estamos em minuto, então a gente vai descobrir quantas calorias nós temos, né? Quantas calorias nós temos por minuto. Qual que é a conta que a gente vai fazer? Vai pegar esses 32.400 calorias e vamos dividir isso aí por 12 minutos. Então vamos lá, ó. Aqui eu já tenho a minha massa que eu descobri utilizando a densidade. Fiz o que macete e agora eu vou lá para número de calorias por minuto, que é meu fluxo que eu tenho de energia, né? Então eu vou pegar 32.000 calorias, 32.400 calorias, vou dividi-la por 12 minutos, tá aí. Minha conta nova é essa aqui, ó. 32.400 calorias dividido por 12 minutos. Aí eu venho e vou realizar essa conta aí, ó. 32.400 calorias dividido por 12 minutos. Isso aí vai dar na conta aproximadamente 27.000 calorias por minuto. Tá aí, ó. 27.000 calorias por minuto. Só que ele não quer por minuto, ele quer por hora. Se são 27.000 calorias por minuto, eu tenho que transformar isso aí por hora. Um minuto tem 60, uma hora tem 60 minutos, então basta que eu multiplique isso aí por 60. Se eu multiplicar por 60, porque ó, 27 por minuto, eu multiplico por 60 e vou chegar à conclusão que esse resultado aí vai me dar 162.000, é isso mesmo, né? 162.000, ou melhor, 1.620.000 calorias por hora. Só que eu não quero calorias por hora, não quero calorias por hora, eu quero em quilocalorias. Como eu quero em quilocalorias, 1 quilo tem 1.000 calorias, basta que eu vou lá e divido por 1.000. Isso aí vai dar, divido por 1.000, corto 3 zeros, dá 1.620 quilocalorias. 1.620 quilocalorias. 1.620 quilocalorias. Tá aí. Cheguei em 1.620 quilocalorias por hora. 1.620 quilocalorias por hora. Só que o detalhe é o seguinte: esses 1.620 quilocalorias por hora equivale aos 80%. 80% equivale a 1.620 quilocalorias por hora. Para descobrir o total, ó, porque ele disse assim, admitindo que 80% do calor proveniente do queimador seja efetivamente utilizado, eu tenho 1.620 quilocalorias para 80%. E eu quero determinar o fluxo de energia térmica proveniente desse pequeno fogão.
Se 1.620 é 80%, para achar a resposta é fácil. Eu faço uma regra de 3 e chego a 100%. 100% é isso aí, ó. Esse aí é o nosso problema. Então, como que a gente resolveu esse problema número 10, lá da prova de termologia da organizadora do CFO? Primeira coisa que a gente fez é transformar litros em massa. Litros nós transformamos em massa. Segundo ponto que a gente observou, que o óleo da fritura ele tinha que variar de 20 a 200 graus. Como o óleo não está mudando o estado físico, eu posso usar tanto o queimacete como o queimóleo. Quando não muda o estado físico, eu estou falando de calor sensível. Se é de calor sensível, eu vou lá e utilizo o queimacete. Então faço para o queimacete, utilizo o queimacete. Segundo detalhe, utilizei o queimacete, fazendo as conversões, descobri que estava com 32.400 calorias. 32.400 calorias é dado no problema, que foi um tempo de 12 minutos. Então isso aqui dá 27.000 calorias por minuto. Só que ele quer uma unidade que é quilocalorias por hora. Ah, se é 27.000 calorias por minuto, isso por hora vão equivaler a 1.620.000 calorias. 1.620.000 calorias por hora. Por hora, só que eu quero é quilocalorias. Eu quero quilocalorias. Aí o que eu faço? Como eu quero quilocalorias, eu corto 3 zeros, 1.620 calorias por hora. No problema é dado que isso equivale a 100%, mas o 80% e o fluxo total é 100%. Eu faço uma regra de X e descubro a resposta correta. Problema médio que dá para resolver utilizando o nosso querido queimacete. Está aí. A gente utilizou o queimacete e conseguiu chegar na resposta do problema. Questão de número 11. A questão de número 11 diz assim, questão de número 11. Um bloco metálico maciço homogêneo de capacidade térmica C é feito de um material de coeficiente de dilatação linear alfa e ocupa um volume V0 a temperatura ambiente. Ele é colocado no interior de um forno quente e recebe uma quantidade de calor Q até entrar em equilíbrio térmico com o forno, sem mudança de estado físico. Como consequência, seu volume sofre uma dilatação ΔV. Tal dilatação é diretamente proporcional a V0. Muito bom. Ele quer saber qual é a razão, qual é a relação entre a dilatação ΔV com as grandezas alfa, C, capacidade térmica, e Q, quantidade de calor. Muito bem. Agora, vamos tentar então pensar nos conceitos que ele deu. Primeiro conceito que ele deu quando ele estava resolvendo a questão, ele falou para nós da capacidade térmica. O que significa isso? Capacidade térmica. Capacidade térmica a gente pode representar por Czão e vai ser uma grandeza relacionada ao corpo que está sendo aquecido, e capacidade térmica será a quantidade de calor, que calor, calorias, joules, a quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura do corpo em 1 grau. Então, a capacidade térmica é uma grandeza relacionada ao corpo e a quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura em 1 grau. Então, a capacidade térmica
é diretamente proporcional à quantidade de calor e inversamente proporcional à variação de temperatura. Quer dizer, eu preciso de mais calor para variar a temperatura. Então quanto maior a variação de temperatura, significa que a capacidade térmica é menor. Entendi. Então capacidade térmica e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Outra coisa, a gente sabe que quantidade de calor é igual a que, aqui no caso do problema, ele não está mudando o estado físico, hein? Ele diz assim, um bloco metálico maciço e homogêneo de capacidade térmica C, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, possui um coeficiente de dilatação linear alfa, é colocado no interior do forno, recebe a quantidade de calor Q, até entrar em equilíbrio térmico, sem sofrer mudança de estado físico. Se não sofre mudança de estado físico, a gente sabe por que é igual a Q macete. Então C é igual a MC, MCzinho, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Tá aí, ó. Então vai ficar, ó, eu substituí o que? A gente é o Q macete, lembra? Ó, Q macete é quando eu não mudo o estado físico. No lugar de Q eu coloquei MC delta teta, o Q macete, sobre delta teta. Ó, eu tenho lá delta teta, em cima delta teta embaixo, e aqui está dizendo assim que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Lembra do calor específico? Calor específico depende de cada substância, é uma característica da substância. Por exemplo, a água, lembra? A água tem maior calor específico do que a areia. O calor específico é a quantidade de calor que eu preciso para elevar 1 grama, a temperatura de 1 grama de substância, em 1 grau. Então está dizendo assim, ó, capacidade térmica depende da massa e depende do calor específico, ou seja, a quantidade de calor vai depender da massa que eu tiver e do calor específico. Tem lógica mesmo, né? Só que aqui ele está falando uma novidade: dilatação. É dilatação. Por exemplo, quando você aquece determinada substância, ela pode sofrer uma variação, ocorre uma variação do corpo. Então, ó, o aquecimento ou resfriamento provoca variação do corpo. Vou escrever aqui, ó, variação do corpo devido ao aquecimento ou resfriamento da substância. Resfriamento da substância. Variação do corpo devido ao aquecimento ou resfriamento da substância. Nessa definição que eu estou fazendo aqui de dilatação, ó, variação do corpo devido ao aquecimento ou resfriamento da substância, eu estou falando de dilatação, eu estou relacionando de forma aqui na minha definição as duas coisas que eu dei lá, capacidade térmica e calor específico. Estou falando de dilatação. Se você observar, por exemplo, na ponte, é uma ponte. A ponte entre uma extremidade e outra, ela é formada por pequenos espaços. Parece que tem vigas que tem pequenos espaços. Aquelas vigas, elas têm a função de justamente quando o dia estiver muito quente, o corpo vai sofrer uma dilatação. Ela pode ter uma variação do comprimento. Aquela viga varia o comprimento.
Quando é aquecido, o comprimento aumenta. Quando é resfriado, o comprimento diminui. Então ela pode aumentar ou diminuir seu comprimento devido à dilatação. Mecânico, ele vai soltar de um determinado parafuso que está lá na porca, ele não consegue soltar aquele parafuso. O que ele faz para soltar o parafuso? Ele vai lá e aquece. Ele aquece a porca para ela sofrer uma dilatação, para ela aumentar o seu volume. Você, quando está aquecendo determinado líquido, numa certa temperatura, o corpo se dilata e o volume, o líquido que está, ele acaba saindo do frasco, ele acaba molhando, por exemplo, o fogão. Todos esses exemplos que eu estou dando para vocês são exemplos de dilatação que eu posso variar o comprimento. Eu posso variar o comprimento. Essa dilatação que eu estou variando o comprimento é uma dilatação linear. Dilatação linear. Eu posso variar o comprimento. Eu posso pensar também, sabe o fio? Esses fios que ficam nos postes na rua, entre um poste e outro, o fio não está completamente esticado. Ele não fica completamente esticado. Por quê? Nos dias frios, aqueles fios, eles vão sofrer uma dilatação, mas no sentido do comprimento diminuir. Então o fio é colocado com uma folga. A folga é justamente devido à diminuição do comprimento dele pela diminuição de temperatura. Então essa dilatação aí, ela pode ser linear. Quando estiver me referindo ao comprimento, se eu estou falando de comprimento, dilatação linear. Essa dilatação, ela pode ser superficial, quando eu estiver falando de área, e essa dilatação também, ela pode ser volumétrica, volumétrica. Quando que a dilatação vai ser volumétrica? Quando eu estiver falando nas dimensões, no volume. Então, dilatação linear, superficial e volumétrica. Então eu tenho 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica, ou seja, comprimento, área e volume. Comprimento, área e volume. Então, se eu estou falando de comprimento, eu uso a dilatação linear. Se eu estou falando de superficial, eu uso a área. E se eu estou falando de volume, estou me referindo à dilatação volumétrica. Então é comprimento, área e volume. E nessa dilatação, você tem no comprimento, por exemplo, o que você vai ter? Você vai ter uma variação. Lembra? Variação, a gente usa a letra delta maiúsculo, né? Delta, variação de comprimento, variação de volume, variação de velocidade. Aqui, eu vou colocar delta L. Esse L está falando de comprimento. Comprimento. Delta L é o comprimento. Esse delta L, que é a variação de comprimento, ele irá provocar no L0, que é o comprimento inicial, essa dilatação no comprimento holístico. O que eu estou tentando falar é o seguinte: há uma variação de comprimento do comprimento inicial quando eu aumento a temperatura. E essa variação de comprimento vai depender de cada material. Tem material que se dilata menos,
e tem material que se dilata mais. Essa variação de comprimento vai depender do alfa. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Então eu estou falando assim, ó, a variação de comprimento no comprimento zero depende do material e depende da variação da temperatura. Assim como eu posso falar de comprimento, eu posso falar de área também. Área é lado vezes lado, não é? Por exemplo, a área do retângulo. Aí fica lado vezes o lado. Área vezes o lado. Então, se eu não estou falando de área, eu posso fazer assim, ó. Meu ΔA, minha variação de área, eu posso escrever ΔA, não tem problema. Vai depender da área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que eu estou falando de área, eu vou chamar de beta, ó lá. Alfa é linear, beta é de área, que depende da variação de temperatura. Aí, ó, a variação de área é proporcional à variação de temperatura de acordo com o material beta. E mesma coisa eu posso falar de volume. Quando eu estiver falando de volume, o que eu tenho? Ó? No volume, eu tenho lá, sei lá, do retângulo, né? Um cubo, por exemplo. Olha aqui, ó, o cubo. Eu tenho, estou fazendo um cubo aqui, ó. Eu tenho a área da base, lado vezes lado, supondo que aqui é um cubo perfeito, vezes a altura. Então vai ficar L, L, L. Mesma coisa, ó, o ΔV, eu estou falando V de volume, tá? ΔV vai ser o volume inicial, que eu vou chamar de V0, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, ó, na sequência, porque do comprimento é alfa, da área é beta, do volume vai ser gama, vezes o coeficiente de dilatação que eu vou chamar volumétrica alfa linear, beta de área e de volume gama. Então, de acordo sempre com a variação de temperatura, ΔT. Aí a gente tem assim, ó, veja bem, L, aqui ó, comprimento L, ó, L, área L vezes L, e volume L vezes L vezes L. Então, ó, supondo que aqui é quadrado, aqui é um cubo, e aqui é a aresta do cubo, eu chego na seguinte conclusão, ó, que o beta, que é o da área, como é 2L, e da área é L, o beta, que é o da área, em relação ao comprimento, que é o alfa, vai ser L mais L. Então, beta é igual a 2 alfa. Tá aí, ó. Beta é igual a 2 alfa. Entendi. Beta é igual a 2 alfa. E no volume, eu botei gama, que vai ser 3L. Então, gama é igual a 3 alfa. Então, eu tenho uma relação de alfa, tenho uma relação de beta e tenho uma relação de gama. Que gama é 3 alfa, beta é 2 alfa. Aí no caso aí, ele está falando de uma dilatação volumétrica. Então, como ele está falando de uma dilatação volumétrica, essa minha história vai ficar assim, ó. A minha variação de volume devido à quantidade de calor recebida ou cedida, ΔV, depende do volume inicial, vezes o gama,
vezes a variação de temperatura. Quer dizer, quanto mais eu aumentar a temperatura, maior vai ser o volume. E aí ele quer saber se é diretamente proporcional a alfa. Por que ela é diretamente proporcional a alfa? Porque alfa é 3, ou melhor, gama que é do volume, é 3 vezes alfa. Se eu aumentar a gama, a variação de volume também aumenta. Então isso aqui é uma verdade. É diretamente proporcional a alfa. Eu digo que a letra A está correta. Está correta. O cesão, lembra? A gente viu no começo que cesão é capacidade térmica. Como cesão é capacidade térmica, então não pode ser cesão. Por que não pode ser cesão? Porque, cesão é a quantidade de calor que eu preciso para aumentar a quantidade de calor recebida por um corpo para variar a temperatura. Olha aqui, quantidade de calor recebida por um corpo para variar a temperatura. Aqui a variação de temperatura é diretamente proporcional ao volume. Só que a capacidade térmica é inversamente proporcional à temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu diminuo a capacidade térmica. Então não pode ser C, tem que ser 1 sobre C, perceberam? Porque aqui aumenta a temperatura diminui a capacidade térmica. Então não pode ser C, tem que ser 1 sobre C. Então o inverso da capacidade térmica, a letra A está fora, não é C. É 1 sobre C. E a outra variável que eu estou vendo aí que ele dá é o Q? Quantidade de calor. Q é o famoso, como não está mudando de estado físico, ele disse assim, sem sofrer mudança de estado físico, não sofre mudança de estado físico, vai ser o nosso Q macete. Q macete. Olha aqui, Q macete, calor e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a variação de temperatura, eu aumento a quantidade de calor. E se aumentar a variação de temperatura, aumenta a minha variação de volume. Se for calor recebido, o volume aumenta. Se for calor cedido, o volume diminui. Então eu posso falar também que, no caso aí, o nosso quantidade de calor Q é diretamente proporcional à variação de volume. Então ficou assim, na B ele fala assim, delta V é proporcional a alfa. É verdade, porque o gama, que é o volume, é 3 vezes alfa. Aumenta a alfa, aumenta a gama. Então, é verdade. É diretamente proporcional à variação do volume. Essa aí está certa. Ele diz na B também que é diretamente proporcional à quantidade de calor. Que, olha, se você aumenta a temperatura, você vai ter maior quantidade de calor. No caso aí, se aumenta o volume, você vai ter a maior quantidade de calor recebido. Aumentou a quantidade de calor, aumentou a temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou a variação de volume. Então é proporcional. E também na letra B, ele diz assim, que é inversamente proporcional à capacidade térmica. Aí eu lembro aqui, aumenta a variação de temperatura, a capacidade térmica diminui. Então é verdade, é inversamente proporcional à capacidade térmica. Significa que aquelas substâncias que têm menor capacidade térmica vão variar mais o seu volume. Então a proposição correta, ficamos com a letra B, proporcional a alfa,
proporcional à quantidade de calorias Q e inversamente proporcional à capacidade térmica. Para resolver essa questão da Fundação Getúlio Vargas, o que a gente fez? Trabalhou com os conceitos de capacidade térmica, trabalhamos com os conceitos de quantidade de calor por variação de temperatura. Como não muda o estado físico, a gente usou o Q-macete, está aqui, ó. E também viu a relação de coeficiente de dilatação linear com coeficiente de dilatação volumétrica, que fica lado, vezes lado, lembra? Então o gama é 3 vezes alfa, quer dizer, eu preciso de 3 alfas para descobrir o gama. Lado mais lado vai me dar o volume. Questão de número 11, questão interessante, questão que relaciona as grandezas na calorimetria. Boa questão, não tem conta, mas você vai ter que pensar. Questão de média para difícil.